Salve, salve galera, meu nome é Denilton, sou professor de História e na aula de hoje a gente vai discutir um tema aí bem interessante. Que tema é esse? Os governos militares no Brasil. O que nós vamos enfocar a respeito dos governos militares? Inicialmente a gente vai falar sobre os anos de chumbo, que foi o período mais autoritário da nossa história, por assim dizer. Na sequência a gente vai debruçar um pouco a respeito do milagre econômico brasileiro e principalmente as obras de infraestruturas aí realizadas durante esse período, e vamos chegar lá na parte final falando sobre o movimento cultural durante esse período, que é muito importante aí nos principais concursos que você está aí realizando e pretendendo realizar, correto? Então vamos lá, pessoal, golpe de 64. Articulação entre o capital internacional e o capital nacional para pôr fim aos governos populistas do Brasil. Eu estou me referindo aqui ao governo do João Goulart. Por que eu digo dos governos populistas? Porque já há um tempo, desde a época de Getúlio Vargas, já estava sendo ali arquitetado toda uma política no intuito de derrubar estes governos, Lá na época do Vargas, havia lá a pressão exercida pela UDN, e agora, no governo do João Goulart, essa pressão ela aumentou, a burguesia ela acabou se articulando, a burguesia internacional, as multinacionais e setores conservadores da sociedade brasileira, que contaram com o financiamento dos Estados Unidos para depor o presidente João Goulart. Era o início, então, do governo ditatorial. Bem, o que marca, o que é importante observar a respeito desse período ditatorial aí no Brasil? Primeiro ponto importante, ele inicia-se a partir de 1º de abril de 1964 e vai durar até o ano de 1985, ou seja, 21 anos aí, pessoal, de ditadura militar no Brasil. 21 anos sem que o povo pudesse ter o direito de falar o que bem entendesse, o direito de expor a sua opinião. 21 anos de um regime sanguinário, de um regime torturador, que, evidentemente, acabou desrespeitando todos os direitos humanos, todos os direitos e dignidade do ser humano. Então, nesse sentido, a gente está falando desse período realmente aí triste da história do Brasil e que, evidentemente, vai deixar toda uma herança também, todo um entulho, por assim dizer, do regime militar posteriormente para a sociedade da redemocratização, para a sociedade da nova República Brasileira. Ou seja, é um passado que não foi resolvido plenamente. Há pendências ainda vozes que falam lá do passado que chegam até os dias de hoje. Vozes de dor, de sofrimento e de angústia por esse período tão autoritário vivenciado aí por aquela geração de intelectuais, escritores, estudantes, trabalhadores, trabalhadores do campo e da cidade, todos que acabaram sendo vitimados pelo regime do terror. Então vamos lá. Pessoal, a gente já viu aqui uma breve introdução sobre o governo militar, o que nós vamos discutir na aula de hoje. Bem, o golpe é implantado em abril de 1964. A figura escolhida para poder liderar este movimento foi justamente a figura do Marechal Humberto Castelo Branco, Humberto Alencar de Castelo Branco. Então, nesse sentido, iniciava o golpe com o Marechal Castelo Branco. O que é importante observar sobre o governo do Castelo Branco? Bem, foi caracterizado principalmente pela aliança com os Estados Unidos. O objetivo aparente era derrubar o governo do João Goulart e rapidamente devolver o Brasil aí para os setores democráticos, ou seja, possibilitar que rapidamente ocorressem novas eleições para o país. Bem, esse era do ponto de vista daquele segmento dentro das Forças Armadas conhecido como a linha de Sorbonne, ou a linha de intelectuais. Isso quer dizer o quê? Que dentro do Exército Brasileiro havia uma nítida divisão entre a linha dura e a linha um tanto mais intelectualizada. O Marechal Castelo Branco pertencia justamente à linha um tanto mais intelectualizada,
que era formada ali principalmente pela Escola Superior de Guerra, que tinha uma influência muito grande dos Estados Unidos, do modelo americano. Então, nesse sentido, esta linha inicialmente pretendia, aparentemente, derrubar esse projeto nacionalista, populista do governo João Goulart, posteriormente devolver o poder à sociedade civil. A gente vai ver que não foi bem assim que aconteceu. Aliás, no próprio governo do Castelo Branco já se iniciam algumas medidas de caráter autoritário, alguns atos institucionais aí que serão criados por eles. O que é esse tal de ato institucional? É um decreto, tem poder de força-lei, por exemplo, tem um poder de lei e que não necessita de aprovação dentro do Congresso. Então, nesse sentido, é um decreto que vem goela abaixo da população brasileira. E isso já começava ali durante o governo do Castelo Branco. Tá? Então, vai ficar instituído, por exemplo, o bipartidarismo. O que é esse tal de bipartidarismo? Haveria, a partir de então, uma oposição consentida e um partido oficial. O que eu quero dizer com oposição consentida? Aquela oposição que, de fato, era uma oposição de fachada, que era justamente o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E qual era o partido oficial? A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era justamente o partido dos militares. Então, essa oposição consentida era uma oposição que, de fato, não batia muito de frente com o regime, e vai, posteriormente, bater muito menos, principalmente a partir do endurecimento do regime. Então, nesse sentido, já começa aí este governo ditatorial do presidente Humberto Castelo Branco. É também notório a submissão, a subserviência do Brasil perante o capital norte-americano durante esses primeiros anos pós-golpe. É claro, os Estados Unidos queriam a retribuição por ter patrocinado o golpe de 1964. E essa retribuição seria o quê? Os acordos financeiros que foram demasiadamente favoráveis para as multinacionais norte-americanas. Então, houve uma aproximação durante esta conjuntura. Tranquilo? Bem, as eleições que estavam previstas para ocorrer no ano de 1967, elas não ocorreram de maneira direta, ou seja, a população brasileira acabou meio que ficando de fora desse cenário eleitoral, sem ter condições de escolher o seu próximo presidente da República. Ficou indicado que a próxima eleição continuaria de maneira indireta até que houvesse futuramente uma eleição direta. E nesse cenário, por meio do colégio eleitoral, que era dentro do próprio núcleo militar, o nome escolhido para se tornar o seguidor dessa política de caráter autoritária vai ser justamente um segmento da linha dura, daquela linha que o professor tinha comentado ainda há pouco, aquela linha que rivalizava muitas vezes com a linha intelectualizada da Sorbonne, do Marechal Castelo Branco. Eu estou me referindo aqui a Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva acabou vencendo as eleições indiretas para presidente, eleito pelo colégio eleitoral, e nesse sentido começava a partir do seu governo um processo de acirramento, um processo de fortalecimento aí, pessoal, tanto da oposição, porque até agora a oposição, por exemplo, tomou o golpe e permaneceu praticamente calada. Não houve vozes resistentes ao golpe de 64 de maneira significativa. O povo, a própria esquerda como um todo, ela foi tomada de surpresa. O golpe estava sendo preparado e gestado meio que no submundo ali, nos subúrbios da própria história. Nesse sentido, então, quando o golpe veio, pegou a todos despreparados. E, nesse sentido, vai ser justamente a partir ali do governo do Costa e Silva, principalmente a partir de uma série de medidas autoritárias adotadas pelo seu governo, que a população resolve falar, resolve acordar, agora entendeu, enfim havia caído a ficha de o porquê os tanques estarem nas ruas, o porquê de as ruas estarem com o exército vigilante a todo instante. Então, nesse sentido, quando que caiu a ficha?
caiu a ficha agora, justamente durante o contexto dessa transição, que era para ser a transição democrática, né, que seria quando o Castelo Branco entregaria o governo para os civis, né. Nesse sentido, isso não ocorreu. Ocorreu justamente o contrário. Houve um endurecimento do regime. Quem disse que os militares que receberam o poder de bandeja iriam entregá-lo agora e tão facilmente? Então, nesse sentido, pessoal, uma das medidas mais autoritárias, mais truculentas do regime militar ocorreu justamente durante o governo do Costa e Silva. E essa medida foi justamente o AI-5. Mais uma vez, reforçando aqui, um ato institucional, este o número 5, tá? Os outros 4 foram adotados lá pelo governo do Humberto Castelo Branco, que tinha como objetivo principal cessear aí de certa forma os meios de comunicação, tá? Definir o bipartidarismo no Brasil. Tá? Então, nesse sentido, eram medidas que mais ou menos caminhavam nessa direção. Porém, aquele que vai ser o mais autoritário de todos é justamente o AI-5. Tá? Gravem esse nome aí, pessoal. Ato Institucional número 5. Decretado em dezembro de 1968, previa, evidentemente, a ampliação do poder executivo. Então, dava plenos poderes para o chefe do executivo. Tranquilo? Bem, ao mesmo tempo, o que é importante, pessoal? Dava poder, por exemplo, para fechar o poder legislativo, o poder estadual e municipal. Dava poder também para que o presidente da República pudesse cassar os mandatos de parlamentares sem que houvesse nenhum tipo de questionamento, pessoal. Então, olha o poder que o presidente passa a acumular em suas mãos. Ao mesmo tempo, assegurava a suspensão dos direitos políticos, poderia assegurar a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Né? E também, pessoal, poderia demitir, aposentar, remover qualquer funcionário público sem nenhum tipo de problema. Ou seja, bastava o cara não mostrar ser fiel ao regime que o cara poderia simplesmente sair de fora do cenário político, do cenário que ocupava. Né? E ao mesmo tempo, o cara tinha tanto poder que permitia a ele remover juízes. Esse juiz aí que está investigando determinada situação, tal, não, tira ele, né? Aposenta ele, tira ele da sua função ou coloca ele para fazer uma função aí secundária. É por isso, é claro, pessoal, que a oposição ela começa a desaparecer em termos institucionais dentro do Estado. Né? Dentro do Estado e dentro, é claro, do Parlamento. Ela começa praticamente a desaparecer. Né? Onde que se encontra a oposição? Na clandestinidade, nas ruas, né? Tomando tiro no peito. Né? Essa é a oposição, porque a que estava dentro do poder público, ela simplesmente foi dissolvida, retirada. Tá? E ao mesmo tempo, podia julgar crimes políticos em tribunais militares. O que é um crime político? Você tem um crime comum, um bandido, assassino, tal, que comete determinado delito, tá? E tem aquele cara que é, por exemplo, um opositor do regime. Tá? Então, muitos intelectuais, muitos artistas, muitos estudantes serão enquadrados dentro dessa ideia de possibilitar que o tribunal militar pudesse julgar esses crimes políticos, tá? Então, nesse sentido, este era o cenário, né? Nada satisfatório. Bem, mais uma vez agora a transição de governo, né? Sai o governo Costa e Silva, que já estava praticamente no leito de morte quando decretou o AI-5, assume agora o presidente Emílio Garrastazu Médici, tá? O Médici vai assumir a presidência da República com, mais uma vez, aquela promessa, né? Aquele conto de fadas de que iria transferir rapidamente o poder para os civis. Né? Então, nesse sentido, o Médici vai pegar o Brasil ali com uma forte agitação, com uma onda, porque agora o povo acordou, com uma onda, né, de agitações enorme, em decorrência também das inspirações, tanto da América Latina, do contexto da América Latina, que a gente já vai falar daqui a pouco, quanto da Europa, quanto da efervescência política, né, que ganha força principalmente em Paris, ganha força principalmente em Nova York, um movimento formado basicamente por jovens que passa a defender a atuação mais intensa do jovem dentro da política. Então, este movimento vai ficar conhecido como o Ano Mágico.
ocorre justamente no ano de 1968, o ano mágico, né? O que foi o maio ou o ano mágico de 68, pessoal? Foi justamente um movimento que estoura inicialmente lá em Paris, dentro dos muros da Universidade de Sorbonne, né, jovens que pretendiam obter mais espaço dentro da política, que a política fosse algo mais transparente, queria mais oportunidades, esses jovens que deixavam muitas vezes a universidade com um nível de conhecimento também e titulação bastante elevado, e que muitas vezes o cara saía de lá e estava desempregado. Esse mundo bipolarizado entre capitalismo e socialismo, né? E eles ali no meio de toda dessa divergência de grandes, né, de grandes potências, de grandes países, eis que surge a voz da juventude. O movimento estudantil brasileiro, é claro, tinha seus próprios problemas aí para poder questionar, ou seja, um regime aí ditatorial existente, presente, torturando, matando, sequestrando, né? A população, e aí vai ser justamente nessa direção que esta influência que vem lá de fora começa a possibilitar, né, uma atuação mais contundente do movimento estudantil brasileiro, representado principalmente pela União Nacional dos Estudantes, ou simplesmente a UNE, que se torna o principal porta-voz, a principal expressão de resistência à ditadura militar. Correto? Então vamos lá, o Médici assume justamente neste cenário, tá? Ele assume a presidência em 1969 e vai governar o Brasil até o ano de 1974. Bem, pessoal, qual a linha que vai prevalecer aqui mais uma vez? A linha dura, né? Era o início, ou melhor, era a continuação dos anos de chumbo. Por que eu digo continuação? Porque ela começou lá com o Ato Institucional número 5, né? Que acabou cerceando os direitos da população brasileira, acabou cortando os direitos civis da população brasileira, tá? Então, nesse sentido, agora, quem colocaria em prática o AI-5, quem intensificaria essa política do AI-5, seria justamente o presidente Médici, né? Bem, o que é importante observar durante o governo Médici, pessoal? Aqui a gente vai constatar uma série de violações aos direitos humanos. Muitas universidades, por exemplo, serão invadidas e completamente desestruturadas pelos militares estrategicamente. Por quê? Porque eram nesses espaços de construção do saber, de construção do conhecimento, que a articulação política era feita muitas vezes, né? Que o movimento, as agremiações, os grêmios estudantis eram muito fortes nesse período, pessoal. E é nesse cenário, então, que começa uma política ou uma politicagem com o objetivo de desestruturar o movimento estudantil, que era a principal força de oposição ao regime até então, né? Bem, vai ser criado durante o governo Médici alguns órgãos de repressão. Os principais, o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, né? O SNI, responsável principalmente pela investigação, é o Sistema de Inteligência do Brasil, do governo militar, né? Que significa Serviço Nacional de Informação, era esse órgãozinho junto ao DOPS que realizava as torturas, né, pessoal, para obter informações. E ao mesmo tempo, é claro, a gente vai notar o seguinte, a população vai assistir a tudo isso sem fazer nada, sem se movimentar. É claro que quando a água bate na bunda, perdoe minha expressão, mas daí a gente acaba acordando, né? Nesse sentido, então, em teatros, né, em cafés, em diversos espaços começa ali, né, já observar a oposição ao regime. Já é possível observar o descontentamento, mesmo de alguns setores que haviam apoiado o regime militar. Né? Muitos setores conservadores que haviam apoiado o regime militar começaram a perceber a grande cilada que foi a implantação da ditadura militar no Brasil. Quando, por exemplo, a própria igreja, que havia dado apoio, né, ao golpe, né, à intervenção, quando padres, por exemplo, que se manifestaram contrários à ditadura, começaram a ser perseguidos, torturados e alguns até mortos, né? Uma recomendação bacana aí para você, por exemplo, o livro Brasil Nunca Mais, que vai mostrar justamente, né, do ponto de vista aí de certos segmentos da igreja que passaram a defender o combate,
peito a peito ali, né, o braço aberto, né, no sentido de erguer-se, de levantar contra a ditadura militar. E é interessante observar também o movimento da teologia da libertação, que vai ter uma forte influência das esquerdas e que vai encabeçar, basicamente, um apoio, principalmente a certos setores que estavam lutando contra a ditadura militar, né? O próprio Leonardo Boff, por exemplo, que vai se constituir enquanto uma figura muito importante nessa época, né? O Frei Beto, Frei Tito, né? Figuras importantes que são representadas naquele filme, que era um livro e acabou se tornando filme. Vale a pena ver tanto um quanto o outro, Batismo de Sangue. Né? Fica aí uma sugestão bacana para vocês aí poderem conhecer um pouquinho mais dessa realidade da época da ditadura militar. Tá? Galera, parecia que o Brasil havia entrado em um patamar, em um nível de euforia tão grande que boa parte, certos setores da sociedade brasileira, né, começaram a criar a ideia de um milagre econômico, né? É o famoso milagre econômico. A economia brasileira dava sinais de crescimento. Olha, pessoal, vejam só, o milagre econômico coincide justamente com o período de maior violência do regime militar, né? Vai ser durante esse período que o regime militar vai intensificar a prática da tortura, quase que sistematizar a tortura como um elemento fundamental para poder inibir, para poder, entre outros aspectos, além de obter as informações que se esperavam com as torturas, também de uma maneira de intimidar a população brasileira, como uma forma de intimidar a oposição realizada por certos segmentos da sociedade. Então vamos lá. O Brasil passa a crescer algo em torno de 10% ao ano. Né? Além do mais, o Brasil vai se tornar a 8ª maior economia do mundo durante esse período. Então, um posto aí bastante elevado para o que era o Brasil até então. Né? Então, começa a crescer. Fruto do quê, pessoal? Fruto de uma política de concentração de renda. Né? Nessa época, o ministro da Fazenda era o Delfim Neto, e havia a ideia difundida de construção de um projeto que pudesse proporcionar um rápido crescimento para o Brasil. E nesse sentido, ele vai chamar esse projeto de o bolo do crescimento. Vamos fazer esse bolo crescer. O que era o bolo, pessoal? A metáfora do bolo. O bolo era a economia brasileira. Vamos fazer a economia crescer. Depois que a economia dá os primeiros sinais de crescimento, depois que a economia estiver realmente crescendo, este bolo começará a ser dividido, repartido. Só que o bolo do crescimento do Delfim Neto acabou não... Ele cresceu, mas cresceu para uma minoria. Né? Ou seja, o milagre econômico brasileiro e seu bolo do crescimento, o que gerou para o Brasil foi o quê? Um enorme endividamento, porque nessa época a política do governo era estimular, por exemplo, a construção de obras faraônicas, de obras monumentais. Foi construído, por exemplo, um pouquinho antes ali, pelo governo do Costa e Silva, início do governo Médici, a ponte Rio-Niterói, estratégico, correto? A própria usina de Itaipu, binacional, Brasil-Paraguai, foi construída nesse período. A Transamazônica, a obra que liga nada a lugar nenhum, a obra completamente fora da realidade, completamente deslocada, uma obra que sabia-se desde o começo que não iria dar certo, construir uma rodovia no meio de uma floresta tropical, pessoal, cortando a floresta tropical, é claro, pessoal, era jogar dinheiro fora, né? Então, estas obras construídas durante esse período aí da ditadura militar, durante o milagre econômico, elas favoreceram o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento interno. Só que, como eu tinha comentado anteriormente, esse desenvolvimento foi favorável para os empresários, que acabaram mordendo ali esta grande fatia do bolo, que acabaram tendo a oportunidade de participar destas obras, destas construções, é claro, sem licitação. Quem ganhava a construção era concedido apenas para os amigos, para as pessoas próximas ao governo militar. Nesse sentido, então, o Brasil crescia e dava saltos significativos aí, a ponto de se tornar a 8ª maior economia do mundo nesse período. Porém, concomitantemente, simultaneamente, se tornou também um dos países mais desiguais do planeta. O milagre econômico contribuiu para isso. Bem, e o que proporcionou o milagre econômico?
a entrada de capitais, a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil. E o Brasil vai contrair, a partir desse episódio, uma enorme dívida externa. Uma dívida quase que impagável. Tá? Quando termina o regime militar, o saldo deixado pelos gastos do governo ou dos governos militares foi um gasto astronômico, né? Praticamente impagável. A dívida vai aí na casa dos bilhões de dólares. Né? Então, este foi o resultado dessa política completamente conservadora, dessa política que tinha apenas uma finalidade, que era promover o desenvolvimento de certos setores da sociedade brasileira, excluindo outros tantos da participação aí do bolo do crescimento. Tá? Bem, se a economia brasileira aparentemente estava indo bem, se o Brasil estava sendo projetado enquanto uma potência crescente durante esse período, durante a década de 70, né? O Brasil também no futebol dava alegria, pelo menos no futebol dava alegria para a população brasileira. Né? O Brasil ganhava o tricampeonato mundial de futebol lá no México. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, nessa imagem, nessa fotografia, o presidente Médici erguendo a taça de campeão do mundo, né? Lá em Brasília, como vocês podem ver aí, né? Aqui o Capita, né? Falecido Capita, havia levantado, erguido a taça. O Brasil acabava de ser campeão mundial, tricampeão mundial no México, né? Nesse sentido, então, o clima, esse ufanismo, esse sentimento cego, patriótico, ele começou a se proliferar dentro da sociedade brasileira. Tem uma dica para vocês, uma outra dica bacana, né? Assistam lá o filme Menino de Ouro, né, que vai mostrar justamente o cenário, né, do golpe, desculpe, Menino de Ouro não, o dia em que meus pais saíram de férias. O Menino de Ouro é para uma outra situação, né? O dia em que meus pais saíram de férias, tá? Que mostra justamente a história de um menino, de um garotinho, que vivenciava aí de maneira muito diferente, né, a conquista do Brasil, do tricampeonato do Brasil durante esse período. Seus pais estavam lutando contra a ditadura, né, e o ano que meus pais saíram de férias era justamente uma referência ao fato de que eles tinham que viver na clandestinidade, tinham que deixar o filhinho dele ali com o avô para poder manter lá a luta, travar a luta, né, contra o regime militar. Então, nesse sentido, a partir da perspectiva, a partir do olhar de uma criança, né, esse contexto aí tão trágico da história do Brasil. Tranquilo? Outra diquinha que você vai anotar e com certeza você vai ver. Bem, então assim, pessoal, com o milagre econômico, com a conquista do tricampeonato mundial de futebol, parecia que o Brasil era realmente o país do paraíso, né? Que o Brasil havia se tornado o próprio paraíso, que o Brasil não tinha limites, correto? Mais ou menos, né? Porque para a oposição restava isso aí, ó. Brasil, ame-o ou deixe-o, tá? Ou seja, o que essa chargezinha aí, pessoal, ela tem de importante, o que ela traz de informação pra gente? O Brasil do ame ou deixe. Nessa época, muitos intelectuais, muitos pensadores, a vida pensante do Brasil acaba deixando o país. Porque, é claro, eles estão sendo censurados, impedidos de poder pronunciar, impedidos de dar a sua opinião. Mais do que isso, eles são volta e meia, vigiados constantemente pelo governo militar. Suas vidas encontravam em risco, tá? Então, nesse sentido, muitos deles acabam partindo e deixando o Brasil. O Brasil vai viver um cenário um tanto triste, porque sua vida pensante agora está lá no exterior, né? Vamos lá, então, para além do ame ou deixo, o que marcou o final da década de 60 e início dos anos 70 ali? Muitas músicas de protesto. Algumas são muito conhecidas, né, pessoal? Essas músicas, de maneira muito geral, a MPB, a música popular brasileira, do final dos anos 60, ela é muito bonita, principalmente no sentido do valor político, né? O engajamento intelectual e político desses compositores durante essa conjuntura, que não se calaram. Aliás, era impossível se calar diante de uma situação tão estrondosa, tão desastrosa que era o regime militar, tá? Bem, principais expoentes aí, pessoal, Edu Lobo, Chico Buarque de Holanda, o Geraldo Vandré, que vai se imortalizar principalmente com a canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, né, que é aquela caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Daí o refrão: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar... Perdoe-me, pessoal, perdoe-me, mas eu tinha que cantar esse trecho da música para poder mostrar para vocês o seguinte, galera, esta canção ela foi produzida em um momento muito específico da nossa história, um momento muito que todo mundo estava de cabisbaixo, todo mundo andando com a cabeça baixa. Daí vem essa canção com o objetivo, com a finalidade principalmente de fazer o quê? De chamar o povo para a luta, né? De trazer o povo para a resistência. É daí que começa a se intensificar a resistência. Ela pode ser considerada um hino de luta contra a opressão. Por isso que essa canção ela se tornou tão marcante na história política do Brasil. Correto, pessoal? Por isso que ela é tão significativa. Ela se tornou um hino de luta, um hino de resistência, para não se calar. E também não adianta você ficar imaginando aí que as flores vão vencer os canhões, né? Nesse sentido, começava então outros movimentos, né? Essa música ela inspirava outros movimentos de resistência que perpassavam e também acabava saindo apenas do ponto da composição, né, poética. Havia também a ideia de uma luta armada contra o regime militar. Seria impossível imaginar que as flores iriam vencer o canhão. Em outras palavras, não adianta ficar aí você imaginando, fazendo críticas, escrevendo meia dúzia de poeminhas aí, achando que isso é uma forma de resistência. É uma forma de resistência, mas você não vai derrubar a ditadura dessa forma. Tranquilo? Então, nesse sentido, isso vai dar ênfase, isso vai dar terreno, né, vai dar substância para que outros movimentos de guerrilha, né, comecem a se organizar durante esse período, tá? Então vamos lá. Outra questão muito importante é que esse impacto da música da MPB vai ser tão forte mesmo, que algumas peças de teatro, né, a Roda Viva, do Chico Buarque de Holanda, por exemplo, vai ser proibida, né, de circular, tá? Eu havia falado ainda há pouco aí, pessoal, sobre a resistência armada, né? Quando a gente fala sobre a resistência armada, a ditadura militar, é claro, a gente tem que levar em consideração o seguinte: essa resistência ela se deu tanto no campo quanto na cidade, tá? No campo, ela vai se dar principalmente a partir do Araguaia, as margens do rio Araguaia. Este movimento estoura por volta ali de 1967 até o ano de 1975. Vai haver uma influência muito grande nesse episódio da guerrilha no campo do Brasil, havia uma influência muito grande do maoísmo, ou seja, da revolução lá na China comunista, né? Daquele episódio em que o Mao Tse-tung conseguiu subir ao poder, né? O movimento que vai encabeçar isso vai ser o partido PCdoB, ou Partido Comunista do Brasil. Não confunda o PCdoB com o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Tranquilo? Bem, é claro, pessoal, esta guerrilha ela vai ter aí uma repercussão enorme no campo, né? E, nesse sentido, o exército brasileiro, que estava em um número significativo, um número muito maior, consegue reprimir este movimento, né? Vai haver torturas, vai haver várias violências em relação, várias práticas violentas aí, contrárias também à população que vivia aí próximo ao lugar onde se desenrolaram os principais conflitos, né? Vai haver, então, aliás, até os dias de hoje, há vários estudos, né? Volta e meia aparecem aí cemitérios clandestinos, onde os corpos eram jogados após as sessões de tortura, tá? Então, tudo isso tinha o objetivo de intimidar a população, a inibir a população a não realizar nenhum tipo de resistência ao regime, muito menos armada. Se havia resistência, né, no campo, que se deu a partir de uma dimensão maior com a guerrilha do Araguaia, na cidade também. Vai haver vários movimentos na cidade, vários movimentos urbanos que vão aí encabeçar, que vão patrocinar a luta armada contra o regime militar. Tá? Então, é importante observar o seguinte: na cidade, a principal tática utilizada pelos guerrilheiros era justamente o quê? Era justamente realizar sequestros rápidos daí. Como, por exemplo, ocorreu com o embaixador dos Estados Unidos, que acabou sendo sequestrado, né? E, nesse sentido, exigia, né, os terroristas, assim chamados pelos militares, né, exigiam, né, a troca, a libertação de civis.
Tá? Então essa foi uma troca muito constante. Isso é representado naquele documentário Hércules 630, que vai narrar justamente aí este episódio e essa troca de prisioneiros entre os militares e os entre os militares e os guerrilheiros que estavam aí travando essa resistência em relação ao regime. Né? Então, muita coisa, né, galera? Quanta coisa aí durante esses 21 anos aí. É claro que a gente está enfocando aqui apenas os principais, tá? Vamos lá, então. Presidente Ernest Geisel, que vai governar o Brasil de 74 até o ano de 79. O Geisel é o que promete realizar uma abertura lenta, gradual e segura. É o que nós vamos chamar de o processo de distensão, né? Ou simplesmente transição. O que é importante observar no governo Geisel? Se durante o governo Médici, o Brasil vivia aí o milagre econômico brasileiro, aquela ideia de que a vida de todo mundo estava mudando, pelo menos a ideia, né? Porque de fato não estava. A inflação ela já começava a corroer o salário dos trabalhadores nesse período. Havia algum tipo de mobilização, algum tipo de paralisação? Inicialmente não. Por quê? Porque o governo, é claro, era autoritário, era um governo ditatorial. No final, sim, no final dos anos 70, começa a haver uma pressão por parte de alguns segmentos aí de trabalhadores, principalmente lá no final dos anos 70, né, com o movimento do ABC, aquela região de São Paulo, onde se destaca principalmente onde se destaca a metalurgia, as indústrias metalúrgicas, né? É daí que surge figuras como o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que posteriormente, né, vai se tornar presidente do Brasil, que surge justamente a partir desse movimento sindicalista, né? O novo sindicalismo brasileiro na região ali do ABC paulista, tranquilo? Então, este movimento começa a lutar principalmente por quê, pessoal? Principalmente contrários às demissões, contrários principalmente ao arroxo salarial, e o descumprimento de boa parte das regras aí trabalhistas, né? Então, as greves, elas serão constantes durante o final dos anos 70. Bem, 74, quando Geisel assume, ele pega um Brasil bem diferente, por assim dizer. Parece que a ressaca do milagre econômico, parece que a ressaca do título mundial do México de 1970 tinha enfim chegado. A conta chegou para alguém pagar, pessoal. A crise mundial também vai interferir nisso. A crise provocada no ano de 1973 pela guerra do Yom Kippur, né? Uma guerra árabe-israelense, né? E que vai provocar o aumento do preço do combustível, do preço do petróleo. Nesse sentido, os efeitos, o impacto dessa crise também chega ao Brasil junto com a conta, né, a conta astronômica do milagre econômico brasileiro. Tudo isso junto fez com que aumentasse a oposição ao regime e os governos militares prometessem a entrega o mais rápido possível do poder para a sociedade civil. Gera tempo, né? Então, nesse sentido, começava a partir do governo Geisel. O que é importante observar durante o governo Geisel? Algumas medidas importantes. Bem, ele vai criar o PND, que era o Plano Nacional de Desenvolvimento. Isso era justamente com o objetivo de promover, né, desenvolver o crescimento econômico do Brasil, né, destravar, desemperrar o crescimento do Brasil. Vai ser criado, por exemplo, a partir dessa medida, a campanha do Proálcool, né, que era o quê? Foi algo bem interessante aí, realizado durante esse período, que era propor uma fonte alternativa de combustível, né, incentivar o álcool, né, como um combustível alternativo em relação à gasolina, que encontrava-se em falta durante esse período. Tá? Vai incentivar também o programa nuclear, com a criação de Angra, né, e ao mesmo tempo a gente vai ter a construção de outras hidrelétricas no Brasil e, aos poucos, ali Itaipu vai sendo finalizada, né? É importante que você observe que Itaipu, a finalização dela só se deu completamente agora, nos últimos anos aí, tá? E uma coisa que foi mais importante, mais simbólico durante esse período, que marcava definitivamente o fim da repressão oficial do regime, que vai ser a revogação do AI-5, tá? Começava então o processo de abertura. Começava ali as eleições parlamentares de 1974, né, que vai definir principalmente eleições livres para o cargo de senador
deputado e vereador, né? E nesse cenário, o MDB já acumulava uma vitória expressiva, já ganhava aí uma notoriedade maior nos resultados, né? Outra questão importante é que, durante esse período, a linha dura vai dar uma resposta imediata, né? Com o objetivo de frear a abertura, com o objetivo de frear o avanço e as conquistas da população, né? Que havia votado em peso no MDB. O que acontece durante esse período, pessoal? A gente vai ter aí uma série de medidas durante o governo Geisel que tinha como objetivo frear, né? Dificultar o máximo possível essa abertura. Primeiro, atentados à bomba. Muitos atentados ocorreram durante esse período. Um outro episódio bem lastimável e muito marcante, que virou símbolo de luta contra a opressão, foi a morte do jornalista Vladimir Herzog durante esse período, né, que acaba sendo enforcado após sessões de tortura, né, e daí simularam ali um enforcamento, né, um suicídio, né, algo muito bizarro, por assim dizer, no sentido de que foi muito manipulada aquela cena do crime. Né? Então, nesse sentido, a morte, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog já demonstrava também aí a decadência do próprio regime. Ganhou aí um apelo enorme, principalmente um questionamento enorme em relação ao regime. Já não dava mais, nem mesmo aqueles grupos que haviam apoiado o regime militar, já não tinha mais condições agora de fazer isso publicamente. Já começavam os questionamentos em relação ao regime. Né? Em 76, vai ser criada a Lei Falcão, que vai limitar o acesso a candidatos que concorriam às eleições, né? Tanto municipais quanto, principalmente nas eleições municipais, com o objetivo de quê, pessoal? De confundir o eleitor, né? De evitar, de censurar aqueles indivíduos que estavam aqui para concorrer às eleições e que, de certa forma, pudesse ser aí uma oposição ameaçadora para o regime. Então, nesse sentido, nesse cenário, a Lei Falcão veio com o objetivo, parecia que as coisas estavam caminhando para a abertura, veio essa tal de Lei Falcão com o objetivo justamente de confundir aí, né, a população brasileira, censurando principalmente os segmentos democráticos que concorriam às eleições municipais, tá? Bem, aí vem ainda um outro pacote em 1977, né, nesse processo lento, gradual de abertura, né, que vai ficar conhecido como Pacote de Abril, pretendia principalmente manter a maioria no Congresso, evidentemente a maioria Arena, né, pertencentes à Arena, a Ação Revolucionária, que era o partido oficial dos militares, né? Ao mesmo tempo, vai estender o mandato presidencial para 6 anos, prevalecia as eleições indiretas para governadores e, ao mesmo tempo, vai instituir os senadores biônicos. Pessoal, o que eram os senadores biônicos? Senadores colocados lá a dedo pelo próprio presidente da República, tá? Então, nesse sentido, né, o que parecia ser, inicialmente, o que dava a entender no início do governo do Geisel, que iria realizar no seu governo a abertura, isso não ocorreu. Isso ficou para o próximo presidente. Será que vai ocorrer? Vamos ver qual é o próximo presidente aí. O último presidente militar, que é o João Batista Figueiredo, tá? Que governa o Brasil de 79 até o ano de 1985. O que é característico aí no governo do Figueiredo? Bem, aqui ele já assume com uma pressão enorme, uma pressão que vinha principalmente dos setores econômicos, que já demonstravam o descontentamento já há algum tempo com a economia emperrada da ditadura, a economia que já não conseguia mais empolgar, né, que já dava sérios sinais de esgotamento já há muito tempo. Então, já havia então perdido o apoio desses setores. Mesmo dos Estados Unidos, que haviam lá em 64 apoiado o golpe, já começavam os Estados Unidos ali há algum tempo a se opor a esse regime vigente no Brasil, por entender que era algo muito obsoleto, né, para a nova realidade que o mundo vivenciava. Né? A gente está falando aí da realidade neoliberal que começava a ganhar projeção. Né? A ideia de intervenção mínima possível do Estado voltava a fazer parte do cenário mundial aí, tá? Então, o João Figueiredo começava agora, né, a assumir o Brasil com a responsabilidade de entregar o governo para a população civil. O que é característico durante esse período, pessoal?
Bem, como eu já tinha falado, uma acentuada, uma gravíssima crise econômica. Uma inflação galopante que chegava a aproximadamente 200% ao ano, pessoal, tá? Então, nesse sentido, vejam só, a inflação havia chegado a um nível exorbitante de 200% ao ano. E ao mesmo tempo, né, a dívida externa e o desemprego provocavam sérios incômodos aí para a cúpula militar, principalmente para a cúpula econômica. Bem, diante de todo esse cenário aí, em 83, vai surgir uma ideia, né, de aprovação de eleição direta para presidente. Vai ficar conhecida como Emenda Dante de Oliveira, que era proposta justamente para que, para presidente, as próximas eleições fossem justamente diretas. Foi aprovado, pessoal? Não foi. Foi para discussão, foi para votação. O movimento, inclusive, ganhou uma repercussão enorme com a adesão dos setores civis. Né? Muitas personalidades importantes acabaram participando desse movimento, que passou a ficar conhecido como Diretas Já. Exigimos eleições diretas para presidente, apesar de todo o apelo que acabou colocando um grande número. Na verdade, foi o momento da história do Brasil em que as ruas mais estiveram lotadas, né, mais estiveram com um número significativo de pessoas. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, as principais cidades do Brasil, colocando em 500 mil, 800 mil, 1 milhão de pessoas, pessoal. Vejam, a pressão era enorme e, nesse sentido, apesar de toda essa pressão, não foi aprovado, tá? Foi rejeitada dentro do Congresso, né, a emenda Dante de Oliveira. Tá? Então, ficou definido que as próximas eleições seriam ainda de maneira indireta, ou seja, o povo não iria escolher o presidente, ficaria para a próxima. Né? Vamos lá então. As greves também, que a gente já tinha falado em outro momento aqui da nossa aula, no ABC Paulista, né? Principalmente as reivindicações por aumento de salário e liberdade de expressão, ganharam um contorno importante durante essa conjuntura. Né? Bem, é importante observar que desde o finalzinho do governo Médici, no finalzinho ali dos anos 70, né, já estava ali no início dos anos 70, perdoe-me, no final dos anos 60, início dos anos 70 ali, já estava ali muitos opositores, né, fora do Brasil. A oposição brasileira, a intelectualidade brasileira, muitos desses indivíduos estavam fora do Brasil devido principalmente ao AI-5, né, que dava plenos poderes ao chefe do executivo, né, que inclusive retirava o direito ao habeas corpus, que é aquele direito que qualquer cidadão tem de responder a determinados crimes em liberdade. Então, tudo isso foi suspenso. É claro, esses caras deixaram o Brasil. Né? Então, nesse sentido, agora, durante o governo Figueiredo, começava um processo de abertura. É o momento em que muitos intelectuais começam a voltar para o Brasil, começam a desembarcar no Brasil, dando a impressão de que alguma coisa bacana, de fato, estava aí ocorrendo no Brasil. Este foi o movimento da anistia. Né? O que é anistia? Perdão político. Né? Dava perdão político para os adversários do regime, aqueles que haviam cometido crimes políticos. É importante que você observe o seguinte, que a lei de anistia no Brasil, aprovada pelos militares, foi uma lei de anistia geral e irrestrita. Isso quer dizer o quê? Perdoaram aqueles indivíduos que estavam lutando contra o regime, né? Que estavam defendendo o retorno da democracia e da participação da população. Só que a anistia brasileira, ela contemplou também os militares, né? Ou seja, todos os crimes cometidos durante a ditadura militar acabaram também recebendo o perdão, né? Ou seja, toda tortura, assassinato, cometidos, perpetrados pelo Estado brasileiro durante esse período, acabou sendo praticamente absolvido de todo e qualquer tipo de responsabilidade. Né? Então, nesse sentido, fica aí essa questão um tanto problemática, né? Não houve um acerto de contas com esse passado. Aliás, quando a gente fala de acerto de contas, a gente está falando também ali da questão dos direitos humanos, que o Brasil se comprometeu a respeitar. E o que é o direito humano? O direito à dignidade humana. Tá? Nesse sentido, então, pessoal, os crimes que foram cometidos durante a ditadura militar são crimes que vão contra os direitos humanos, o direito de qualquer cidadão, né? Contra a dignidade humana. E esses crimes, do ponto de vista da ONU, né,
são imprescritíveis, não prescrevem com o passar do tempo, não perdem o seu vencimento. E não é uma lei interna que, nesse sentido, é a lei de anistia, que poderia, por exemplo, isentar a responsabilidade desses indivíduos que cometeram tais crimes durante a ditadura militar. Né? Então, nesse sentido, aí um problema muito grave em torno da lei de anistia que necessita, é claro, de uma revisão imediata. Tá? Mas vamos lá. Para a gente finalizar aqui a nossa reflexão, está muito bacana, só que o nosso tempo também está acabando. Tá? Vamos lá. Ficou definido o quê? Que as eleições seriam indiretas para presidente. Quem que concorreria às eleições? Bem, por um lado, candidato da Arena, vai ser o Paulo Maluf, que se torna posteriormente governador do estado de São Paulo, né? Faz toda a tua trajetória política pelo estado de São Paulo, concorre às eleições com Tancredo Neves do MDB. Nessas eleições, como o povo havia sido derrotado lá na emenda Dante de Oliveira, no movimento das diretas já, e Tancredo representava justamente a oposição, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que agora tinha um maior número de participantes, né, porque os intelectuais, a vida pensante brasileira estava de volta no Brasil, depois de um longo exílio. Agora o apoio vai ser justamente sobre a figura do Tancredo Neves, né, para ser presidente do Brasil. Vai ser depositado todas as expectativas agora nessas eleições indiretas e o povo passa a apoiar o Tancredo Neves no sentido, apoiar, porque o povo não votou, passa a apoiar o Tancredo, né, para o cargo de presidente da República. Parece que as coisas agora iam se resolvendo porque o Tancredo vence as eleições. Tranquilo? Mas o cenário iria se complicar, porque antes de ser empossado o presidente, ser empossado ao cargo de presidente da República, Tancredo acaba vindo a falecer em decorrência de um problema de saúde. Quem é que assume? O vice, José Sarney, que pouco tempo antes, né, antes do regime cair, o barco estava afundando ali já, né, o Sarney havia mudado de lado. Até pouco tempo atrás, Sarney pertencia à Arena. Pouco tempo ali, quando já estava acabando, quando já estava dando sinais de que o regime ia acabar, Sarney muda de lado e vai fazer parte lá da chapa eleitoral do MDB, que concorre e acaba sendo vitorioso, né? E acaba sendo empossado após a morte do Tancredo Neves. Só que esse assunto é para uma outra aula, é para uma outra ocasião, é para um outro momento. Galera, espero que esta aula tenha servido para uma reflexão mais consistente, para uma reflexão mais ampla, né? Tanto do nosso passado quanto do nosso presente. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço, com carinho e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!